Em um mundo que parece, sei lá, obcecado por atalhos, por aquela dica de investimento que vai mudar o jogo, é curioso parar para pensar que a verdadeira construção de riqueza talvez não tenha nada a ver com genialidade. Nada a ver. As fontes que a gente tem hoje defendem uma ideia forte. O mercado financeiro é, na verdade, um grande laboratório de psicologia, Totalmente. onde a disciplina, no fim do dia, sempre ganha do brilhantismo. Sempre. Porque, assim, a pessoa pode ser o analista mais brilhante do mundo, mas se ela entra em pânico e vende tudo na primeira crise, A genialidade não serviu para nada. para nada. Medo e ganância são forças muito primitivas e elas sabotam qualquer plano. Pois é. E o material que a gente vai analisar hoje mergulha fundo nisso. Temos aqui um e-book bem denso, chamado Disciplina que Constrói Riqueza. E o que eu achei mais legal, O que foi? um caderno de exercícios que vem junto. Então a ideia não é só ficar na filosofia, é botar a mão na massa, certo? Exatamente. A proposta é essa, é transformar esses conceitos em comportamento. O e-book argumenta que existem 10 hábitos que formam o que eles chamam de arquitetura invisível da eficácia. Gostei do termo. E a premissa central é essa: antes de gerir seus ativos, a pessoa precisa aprender a gerir a si mesma. Gerir a si mesma. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O material começa com 2 pilares que, segundo eles, sustentam todo o resto. O primeiro é a proatividade e o segundo é começar com o fim em mente. Isso. Para o primeiro, eles usam a citação bem forte do psiquiatra Viktor Frankl. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade. É bonito na teoria, mas no dia a dia, com o boleto chegando, como isso funciona na prática? Essa é a questão-chave. O material traduz essa ideia porque eles chamam de círculo de influência versus círculo de preocupação. Ok. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme no círculo de preocupação. A taxa Selic vai subir ou cair. E a política? E a crise do outro lado do mundo? São coisas que nos afetam, claro, mas sobre as quais a gente tem, zero controle. Ah, então é por isso que ficar reclamando da inflação no grupo da família não aumenta meu saldo bancário. Exatamente. A pessoa proativa, por outro lado, foca 99% da sua energia no círculo de influência. No que ela pode controlar. Isso, o que eu posso controlar. Meus gastos, minha taxa de poupança, o quanto eu estudo sobre investimentos. É uma mudança de foco brutal, sabe? De vítima das circunstâncias para autor da própria história financeira. O exemplo que eles dão no e-book é muito bom. Diante de uma crise econômica, a pessoa reativa, entra em pânico, reclama do governo, liga a TV, E vende os ativos no fundo do poço, movida pelo medo. enquanto a pessoa proativa, no mesmíssimo cenário, faz o oposto. Ela revisa o orçamento, garante que a reserva de emergência está sólida e, principalmente, vai estudar as oportunidades que a crise está criando. Ela age, não reage. O e-book tem uma frase que resume bem isso. A responsabilidade é o preço da liberdade financeira. É assumir o controle. E o caderno de exercício já começa com uma tarefa que é um soco no estômago. Listar 3 situações financeiras recentes em que a pessoa reagiu em vez de agir proativamente. É um exercício meio desconfortável, né? É admitir onde a gente falhou. Mas é fundamental. Sem esse diagnóstico não há mudança. E essa reflexão nos leva direto ao segundo hábito. Se a proatividade é o motor do carro, O começar com o fim em mente é o GPS. é o GPS. Perfeito. Ok, entendi. Tenho que agir. Mas agir em direção a quê? Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve, e geralmente o caminho mais fácil é o do consumo imediato. Exato. É a citação de Sêneca que o material usa. Não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. E aqui tem um ponto muito sutil e importante. Ter um fim em mente não é só definir um número. Como assim? Muita gente pensa, quero ter R$1 milhão. Parece um objetivo concreto, Parece, mas é uma armadilha. porque o número em si não motiva ninguém a longo prazo. O que motiva é o que esse número proporciona. Ah, tá. O exercício do caderno força a detalhar isso. O que é liberdade financeira para você? É poder trabalhar por escolha e não por necessidade? É ter liberdade geográfica?
É ter tempo para aprender a tocar um instrumento. Entendi. É preciso construir essa visão com uma riqueza de detalhes tão grande na mente que ela se torne mais atraente do que a gratificação instantânea de gastar hoje. Faz todo sentido. Você troca um não posso comprar isso agora por um estou escolhendo investir no meu futuro onde eu poderei fazer aquilo. Muda a narrativa interna. Muda tudo. Com esse destino claro, as decisões de investimento deixam de ser um jogo de acertar a próxima grande oportunidade e se tornam ferramentas para alcançar um propósito muito maior. Tudo bem, então temos a mentalidade, sou proativa e tenho um objetivo claro. Mas a vida acontece. O dia a dia te engole com as urgências. Como a gente transforma essa mentalidade em ação consistente? É aqui que entra o segundo bloco de hábitos que são mais práticos, sobre execução. O hábito 3 é priorizar o essencial. O material usa uma citação de Peter Drucker que é fantástica. Qual? Nada é tão inútil quanto fazer com eficiência aquilo que não deveria ser feito. Uau! Ou seja, não adianta ser a melhor pessoa organizando contas a pagar se nunca para pensar em como investir. Exatamente. O e-book adapta a famosa matriz de Eisenhower para as finanças. Pessoas eficazes passam a maior parte do tempo no quadrante do importante e não urgente. Que seria? Planejar a aposentadoria, estudar uma nova classe de ativos, fazer os aportes mensais, são coisas que não gritam por atenção, mas que constroem o futuro. Enquanto a maioria de nós vive no importante e urgente, o famoso apagar incêndios. Pagar a fatura do cartão que está vencendo, renegociar uma dívida. E isso quando não estamos no pior de todos, o nem importante nem urgente, que é rolar o feed infinito das redes sociais sem propósito. Total. O caderno de exercícios tem um desafio prático e poderoso. Se comprometer a trocar 30 minutos de uma atividade de baixo valor por dia por 30 minutos de uma de alto valor. Ler um capítulo de um livro sobre finanças, por exemplo. Ok, 30 minutos por dia. Parece pouco. Isso realmente faz diferença? Ai, como faz? O que nos conecta perfeitamente ao hábito 4, a mentalidade de longo prazo. É aqui que a mágica acontece. Os juros compostos. Exato. O material usa a frase atribuída a Einstein: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Esses 30 minutos diários são um juro composto do conhecimento. Tem um exemplo no e-book sobre isso que me deixou chocada, o dos 2 investidores. É um clássico e vale a pena detalhar. Imagine o investidor A. Ele começa a investir aos 25 anos, coloca R$ 500 por mês religiosamente. Mas, aos 35 anos, ele para de aportar. Deixa o dinheiro lá rendendo, mas não coloca mais nenhum centavo. Ok, investiu por 10 anos. Isso. E aí temos o investidor B. Ele foi menos disciplinado, começou mais tarde, aos 35. Ele também investe os mesmos R$ 500 por mês, mas continua fazendo isso até os 65 anos. Ou seja, ele investiu por 30 anos seguidos. A lógica diz que o B, que investiu por mais tempo e colocou mais dinheiro, termina com mais. É o que parece, né? Mas é aí que tá. Peraí, deixa eu ver se entendi. O cara que investiu por menos tempo e menos dinheiro no total terminou com mais. Como assim? Isso não faz sentido na minha cabeça. É contraintuitivo, mas é a matemática pura dos juros compostos. Aos 65 anos, o investidor A, que começou mais cedo e parou, terá um montante significativamente maior. Por quê? Porque o dinheiro dele teve 10 anos a mais para trabalhar sozinho. Uau! O tempo foi o fator mais poderoso na equação. Mais importante do que a quantidade de dinheiro que ele aportou. A ficha que cai aqui é: o seu maior ativo não é o quanto você ganha, mas quanto tempo você tem pela frente. Isso muda completamente a perspectiva. O segredo não é tanto acertar a compra, mas sim aguentar a espera. Exato. Mas para aguentar e esperar, a pessoa precisa de paz de espírito. Não dá para ver a bolsa cair 20% se aquele dinheiro é para pagar o aluguel no mês que vem. E essa é a ponte perfeita para o hábito 8, organização financeira rigorosa. A citação aqui é de Dave Ramsey. Você deve controlar seu dinheiro ou ele controlará você. E o pilar dessa organização é a reserva de emergência. Certo. O material deixa muito claro, o objetivo da reserva não é dar lucro,
é comprar tranquilidade. E tranquilidade é a sua maior vantagem competitiva numa crise. É ela que impede que você seja forçado a vender seus ativos no pior momento possível. Ok, então já temos a mentalidade, a execução e a organização. A estrutura está montada. Agora o material entra nos hábitos que refinam a tomada de decisão. A parte mais intelectual e emocional do jogo. Exato. Começa com o hábito 5. Educação contínua. A frase de Benjamin Franklin aqui é perfeita. Investir em conhecimento sempre paga os melhores juros. Mas aqui vai além do básico. O e-book introduz o conceito de antifrágil, do Nassim Taleb. Antifrágil? Soa complicado. Na prática, o que é isso? É tipo um super-herói dos investimentos. É quase isso. O frágil quebra com um choque. O robusto resiste ao choque. O antifrágil fica mais forte com o choque. Ah, entendi. O investidor que estuda continuamente não apenas sobrevive a uma crise, ele aprende com ela e se fortalece. Ele entende a diferença entre risco, que é calculável, e incerteza, que é o desconhecido. O conhecimento o prepara para o inesperado, e o caderno de exercícios te obriga a ser honesta sobre isso. A tarefa é: qual sua maior lacuna de conhecimento hoje? E aí, criar um plano de 30 dias para atacar essa lacuna. E esse conhecimento é a sua principal arma para o desafio seguinte, que é o maior de todos, o hábito 6, o autocontrole emocional. É aqui que a maioria perde o jogo, com certeza. A citação de Warren Buffett é a lei. O mercado é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E a nossa cabeça parece programada para a impaciência. O material fala de alguns vieses cognitivos. O primeiro é a aversão à perda. Esse é brutal. Estudos mostram que a dor de perder R$ 100 é psicologicamente 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar os mesmos R$ 100. É por isso que as pessoas seguram uma ação perdedora por anos, na esperança de que ela volte para o 0 a 0. Exato. Em vez de simplesmente admitir o erro e realocar o capital. Comprar na euforia e vender no pânico. Exatamente. E o viés de confirmação, que é a nossa tendência de só procurar notícias e opiniões que confirmam o que a gente já acredita. Para combater isso, o caderno propõe um exercício que eu acho brilhante: criar uma regra de ouro pessoal e escrevê-la. Criar uma regra é uma boa, mas e na hora H? A tentação de quebrar a própria regra não é gigante? É gigante. Por isso você precisa escrevê-la e deixá-la visível. O exemplo do material é: nunca comprarei um ativo que subiu mais de 50% no último mês, sem antes fazer uma análise fundamentalista completa de, no mínimo, 2 horas. É um mecanismo de freio. Um disjuntor contra a sua própria impulsividade. E uma das melhores formas de controlar a emoção, imagino, é focar em algo concreto, que não seja só o preço piscando na tela. Perfeito. É aí que entra o hábito 7, mentalidade de valor. Outra pérola de Buffett. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O investidor focado no valor se pergunta: o que eu estou comprando de verdade? Ele compra participação em empresas, ele compra um imóvel que gera aluguel. São ativos produtivos. O especulador só se importa com o preço. Focar no valor te ancora na realidade. Chegamos na reta final, nos 2 últimos hábitos, que parecem ser sobre sustentar tudo isso a longo prazo. É a parte da resiliência? Exato. O hábito 9 é sobre decisões difíceis e coragem moral. Isso é algo que pouco se fala. O material usa uma citação de Maquiavel. A omissão é o pior dos erros. Falando em dor. Admitir um erro. Vender com prejuízo. Isso vai contra tudo que a gente quer fazer. É quase um atestado de fracasso. Mas a coragem moral é exatamente essa. Ter a força de vender um ativo que se provou um erro, mesmo que signifique realizar um prejuízo. O objetivo é estancar a sangria e realocar aquele capital, enquanto a pessoa ineficaz se apega ao erro por orgulho. Fica casada com a ação, enquanto o custo de oportunidade de estar com o dinheiro parado ali é gigantesco. E a pergunta do caderno aqui é direta e incômoda. Qual é o maior erro financeiro que você está adiando para corrigir? E o mais importante, defina uma data no calendário para tomar essa decisão. É sobre parar de procrastinar a dor. E por fim, o hábito 10, renovação contínua. Essa jornada toda de disciplina, estudo, controle emocional é exaustiva.
Não tem o risco de a pessoa virar um robô obcecado por planilhas e esquecer de viver? Essa era a minha próxima pergunta. O burnout financeiro, exatamente, e é um risco real. A disciplina sem propósito leva ao esgotamento. O último hábito é sobre cuidar do ativo mais importante de todos, você. O material usa Nietzsche. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A renovação é sobre investir em si mesmo, na saúde física, mental, nos relacionamentos. De que adianta ser a pessoa mais rica do cemitério? A riqueza é um meio, não um fim. Exato. E para que a jornada seja sustentável, é preciso se reconectar constantemente com o seu porquê. E o exercício final do caderno é justamente esse: reafirmar o seu porquê. Escrever de novo, com outras palavras, qual o motivo mais profundo para toda essa busca. É esse motivo que vai ser o combustível nos momentos de dúvida. A renovação reconecta o esforço diário com o propósito maior. Sem isso, a disciplina vira só um fardo. Então, no fim das contas, a grande mensagem aqui é que não existe um segredo, uma dica, um botão mágico. É um sistema. Um conjunto de comportamentos que, quando praticados com consistência, levam ao sucesso financeiro quase como uma consequência natural. É uma construção diária. Exato. Não é um evento, é um processo. E isso nos leva a uma última reflexão, uma provocação final que o próprio material sugere. Ele termina com a ideia de compartilhar o caderno de exercícios com alguém. Ah, interessante. Criar uma espécie de jornada de responsabilidade mútua. Faz sentido. Porque é muito fácil a gente se enganar quando tá sozinho na própria cabeça. Ter alguém para te cobrar ou só para conversar sobre as dificuldades pode ser o que faz a diferença. Pode ser o fator decisivo. Então a pergunta que fica para quem nos ouve é: além de absorver todo esse conhecimento, quem poderia ser seu parceiro ou parceira nessa jornada? A disciplina muitas vezes não é um ato solitário. Ela se fortalece e muito quando é compartilhada.